Férias para que te quero? Estamos em fevereiro, já caminhando para o final das férias, se é que alguém ainda está de férias nesse país, se é que alguém pôde respirar. Mas eu não queria voltar a dar aulas sem falar de dois livros vencedores dos prêmios Jabuti do ano de 2020 e 2021. Dois livros espetaculares da literatura brasileira. Quer saber que livros são esses? Vem comigo que no caminho eu explico. Bom, se eu já falei que são vencedores dos prêmios Jabuti das edições de 2020 e 2021, você já sabe quais são os livros. Eu estou falando de Torto Arado, vencedor do prêmio Jabuti no ano de 2020, e O Avesso da Pele, vencedor do prêmio de 2021. Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, e O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Dois livros muito diferentes, é bom que se diga, mas dois livros magníficos e que, se você não leu, você deve correr agora no finalzinho das férias para ler. Se não os dois, lê um em seguida ao outro. Esses livros são fundamentais e reavivam a nossa esperança no Brasil. Esse país tão vilipendiado nos últimos anos, que a cada dia traz uma tragédia nova para a gente, uma tragédia sobretudo que atinge as pessoas negras, como foi a tragédia que vitimou Moise Kabegambi, o congolês morto a pauladas no Rio de Janeiro, ou na mesma semana Durval Teófilo Filho, o pai de família que chegava em casa e foi atingido por 3 tiros por um sargento da Marinha Brasileira. Esse país assusta a gente, mas a literatura renova nossas esperanças, e a literatura brasileira disse para mim que é preciso acreditar nesse país, e a gente tem muita coisa a compreender, a entender, a aprender com o Brasil a partir desses jovens, desses escritores brasileiros que nos ensinam tanto. Eu estou falando de Itamar Vieira Júnior e Jefferson Tenório. Eu vou falar de um livro em seguida ao outro, porque são livros diferentes e merecem abordagens distintas, que mereceriam um vídeo sobre cada um, mas eu preciso falar dos dois, porque esses livros estão entalados na minha garganta e eu precisava desabafar e dizer: leiam, corram para ler esses livros. Primeiro, Torto Arado. O livro de Itamar Vieira Júnior, do baiano Itamar Vieira Júnior, que ganhou o prêmio Jabuti na edição de 2020 e vem sendo celebrado aí, já traduzido para mais de 2 dezenas de línguas pelo mundo afora, e que dá um imenso orgulho a nós baianos e a nós brasileiros. É um livro que fala a história de 2 irmãs que são entrecortadas logo no início do livro por uma tragédia, né? Uma tragédia que atinge as irmãs Belonísia e Bibiana, e essa tragédia logo na sua infância, na vida dela no campo, quando elas pegam a mala da sua avó que ficava guardada, e essa tragédia marca esse início do livro, que é o desencadear da narrativa de Itamar Vieira Júnior, uma narrativa que vai ter como centro da história, centro dos acontecimentos, a Fazenda Água Negra. A Fazenda Água Negra, no interior da Bahia, né, numa temporalidade não muito bem localizada, né, isso parece ser uma coisa proposital de Itamar Vieira Júnior, porque essa temporalidade dá uma característica que recorta todo um século em que atravessa gerações que foram marcadas pela escravidão, já que se está falando dessas 2 meninas, dessas 2 crianças negras que vão crescer na história, que você vai ver a história de cada uma, e como elas se divergem e convergem num determinado tempo, né? Essa Fazenda Água Negra, como tantas fazendas pelo Brasil, muito especialmente no Nordeste, ela é marcada pela exploração, né? Pela exploração de um patronato que mal frequenta a fazenda e que vai lá diante dessas pessoas apenas extrair a riqueza que eles produzem com a terra. Né? Nessa fazenda, as 2 crianças que são marcadas por essa tragédia inicial, que criam entre elas uma cumplicidade mágica, que extrapola a vivência humana das 2, e depois a gente vê, se conecta
com o encantado, com o mágico, com a ancestralidade dessas duas crianças que são filhas de Zeca Chapéu Grande, né? de uma figura mística, de uma figura que tem uma casa de santo e que acolhe as pessoas, que é muito respeitada pela comunidade, inclusive pelos patrões, né? Mas embora respeitado, não deixa de ser super explorado, como é a esposa de Zeca Chapéu Grande, como são aquelas filhas, como são todas as pessoas da fazenda, né? Aquelas pessoas que não podem sequer construir casas de tijolos para não demarcar um espaço de permanência, quando aquelas vidas ali têm que ser transitórias, vidas marcadas pelo serviço, por aquilo que podem oferecer aos seus patrões, né? E mesmo a de Zeca Chapéu Grande e dessa família, que é uma família respeitada e que vai ser narrada aí, vai ser dita, vai ser descrita de forma magnífica, de forma belíssima por Itamar Vieira Júnior, né? O livro é dividido em 3 partes. O livro tem 3 partes separadas, né? Primeiro, Fio de Corte, depois Torto Arado e depois Rio de Sangue. Nessas 3 partes a gente vê a história narrada por personagens diferentes. Na primeira parte é Bibiana que narra a história, ela conta na perspectiva dela, aquilo que marca o desencadear da narrativa que está no início do livro, e Bibiana vai dando o formato que ela encontra ao mundo que ela descreve, o mundo dos pais, o mundo da irmã, da avó, das pessoas que estão ao redor, né? Bibiana depois encontra um homem, um parceiro, um companheiro que ela depois vai dividir a vida, vai deixar a Fazenda Água Negra, vai para a cidade, vai se formar professora, depois ela retorna para a comunidade para ensinar aquelas pessoas, e a vida de Bibiana é transformada pela educação que ela alcança. Essa educação ela aparece na palavra do seu marido, que é um líder, que é uma pessoa consciente, que é também muito jovem quando chega à fazenda, que é filho de uma família próxima, que se envolve com as 2 irmãs, mais de esposa depois Bibiana, e esse marido de Bibiana vai ter um papel importante também no livro, mas sempre descrito pelas 2 irmãs, e vai ter um destino trágico também, né? Como essa liderança, essa pessoa que tenta colocar a consciência na cabeça daquelas pessoas sobre a exploração, né? E Bibiana também compartilha desse sentimento, já que ela alcança um patamar diferente da comunidade que ela vive, um patamar de educação que ela não tinha. A segunda parte, Torto Arado, é narrada por Belonísia. Belonísia fica na comunidade, mesmo com a partida de Bibiana, né? Com os entreveros que elas vão ter, com as pequenas rusgas que elas vão ter. Essa partida de Bibiana marca muito ela, mas o capítulo, a parte dedicada a Belonísia é uma parte também muito bela, como é a de Bibiana, mas uma parte que evoca mais o traço da permanência, da ancestralidade, já que Belonísia não sai da comunidade, não vai para a cidade, não vai estudar, mas ela evoca sentimentos que perpassam gerações, e essa ancestralidade ela incorpora na relação entre essas 2 irmãs, e principalmente no que é Belonísia. Há passagens muito importantes da história de Belonísia, quando ela narra a relação que ela tem com a vizinha e com o marido dela, né? Que é um homem que é o primeiro e homem que ela tem na vida, e que dá aquele carinho inicial, depois se revela um homem ausente, um homem até certo ponto violento, e Belonísia consegue agir com a força das mulheres, com a força da ancestralidade, desdonando a sua avó, com a marca do povo negro que resiste a esse homem violento, como ensina também a outras mulheres, especialmente uma vizinha dela que era agredida pelo marido, a também lidar com isso. E a terceira parte do livro é Rio de Sangue, né, que é narrada pelo Encantado, né, que é este ser místico que está presente na vida dessa família, na vida de Zeca Chapéu Grande e dos ancestrais deles, que lhe ensinaram a arte dos inquices, né? E essa entidade mágica, ela vai um pouco que costurar, um pouco que amarrar a história, um pouco que dar o fecho, que está fazendo com que muitos caracterizem essa literatura de realismo fantástico,
né? Não me parece que seja exatamente o realismo fantástico, nem o romance regional, como muitos dizem. Me parece que é a mais bela e significativa linguagem da literatura universal que a gente pode ter, porque partindo da localidade, partindo de um caso, de uma situação específica, né, de uma narrativa de humanos como eles são, essa narrativa encontra o universal, porque isso é próprio das grandes narrativas, da grande literatura, e Itamar Vieira Júnior consegue oferecer isso ao leitor, e o leitor, de modo algum, deixa o livro de lado, ele vai perseguir o livro, a história até o final. É um livro belíssimo, é um livro que deve ser lido, é um livro magnífico, que ensina muito a gente, que diz muito a nós brasileiros, e que, como eu disse no início, e repito agora, dá muita esperança de que o Brasil tem um caminho a fazer e perseguir, de busca do encontro dele consigo mesmo, se orgulhando das raízes nossas e daquilo que nós somos. Então esse é o livro Torto Arado, que eu recomendo que leiam. O segundo livro é O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, né? Que é um escritor nascido no Rio de Janeiro, mas radicado em Porto Alegre, que tem uma narrativa muito mais crua do que a de Itamar Vieira Júnior. É uma narrativa, esse livro você lê e depois sente o soco no estômago, que essa narrativa de Jefferson Tenório. Aliás, uma narrativa inusual, muito diferente da que nós estamos acostumados, pelo menos da que eu estou acostumado. É uma narrativa em segunda pessoa, né? É a história de Pedro, na verdade não é a história de Pedro, é Pedro que narra a história a partir do pai dele, Henrique, né? Dois homens negros, né? Pedro falando para o pai, Pedro narrando a história em segunda pessoa, e é essa a diferença da literatura, que normalmente ou é a terceira pessoa ou é a primeira pessoa. Nessa história de Jefferson Tenório, que ele não perde a mão de forma nenhuma, que é muito difícil você fazer uma narrativa em segunda pessoa. Ele narra em segunda pessoa porque está escrevendo para Henrique, que é o seu pai. E nessa história, Pedro vai dando ao leitor a ver a história de Henrique, né, que é um homem negro, que obviamente cresceu neste país racista, que de alguma maneira tentou evitar encontrar com racismo, né, como muitos negros fazem, né, evitam se deparar com racismo, porque o racismo é uma coisa brutal, e embora os negros tentem não se deparar com racismo, o racismo está em cada esquina, está em cada movimento, está em cada espaço, e não é possível uma pessoa negra nesse país não saber que é negra, por mais que ela queira se perceber como todos os iguais, que é como devia ser. Né? Mas o racismo impede que essa pessoa se perceba como os iguais. Mesmo Henrique tentando dar as costas para o racismo e viver a vida dele sem lidar com isso diretamente, ele vai se deparando com o racismo, em cada momento ele vai se enfrentando com o racismo, e a gente vai vendo, junto com Pedro, que vai narrando essa história, como é que essa pessoa, né, como é que Henrique se torna professor. E a gente vai ver a escola, vai ver as dificuldades, professor de língua portuguesa, a gente vai ver as dificuldades da escola, todo o esforço dele para ser um bom professor, uma pessoa dedicada, né, e todas as dificuldades que ele vai ter nessa escola, né, onde ele vai ser encarado como um professor, né, como alguém pouco importante, né, como alguém que precisa se desdobrar na vida para fazer do seu melhor, e contribuindo ainda para as dificuldades dele, o fato dele ser um homem negro. E a gente vai vendo como é que ele lida com a escola, como é que ele vai lidar com as mulheres, né? Como é que ele enfrenta a entrada em relacionamentos interraciais e relacionamentos que vão colocar ele de frente para o racismo, né? E ele tentando se esquivar do racismo, e ele o tempo todo sendo desafiado pelo racismo, até que no final do livro uma tragédia se instala nesse livro. E é muito difícil você não sair com uma sensação muito pesada do que é esse país, da dificuldade que a gente tem toda de viver nesse país repleto de racismo, um racismo que atinge as pessoas negras da forma mais vil, da forma mais brutal possível, né? Quando eu li esse livro no início de 2022, e algumas semanas depois teve o caso do Moise Kambengambi, né, como eu disse, do congolês, mas mais ainda do que do Moise Kambengambi é o caso de Durval Tenório Filho,
né? Aquele homem negro que foi buscar uma chave na sua mochila para entrar no seu condomínio e foi atingido por tiros pelo sargento da Marinha que imaginou que fosse ser assaltado. Para mim foi impossível não imaginar como isso não está presente, como isso não se liga ao livro, né? Já que a história termina configurando esse espaço em que o racismo coloca para todas as pessoas, né? Como um negro é perigoso, como um negro pode ser violento, como ele pode ser abordado por um negro, pode ser vítima desse negro, porque é na sociedade racista que o negro é visto dessa forma. Então, só num país como o Brasil, numa sociedade ultra racista, é que uma pessoa negra, ao chegar na sua casa, é alvejada apenas por ser suspeito. Essa história tem muita vinculação, essa de Durval Tenório Filho, com o que acontece aqui. É uma dessas coisas que a gente diz que a vida imita a arte, né? Como a arte imita a vida, né? Como a gente vê Jefferson Tenório narrando a partir da própria experiência dele, também como homem negro, como Itamar Vieira Júnior, né, que faz a partir das suas próprias trajetórias, das suas próprias relações com a ancestralidade, e esse ensinamento que Jefferson Tenório nos oferece, como Itamar Vieira Júnior também nos oferece, que são ensinamentos magníficos. Duas narrativas potentes, duas mãos seguras, né, conduzindo a literatura brasileira a um patamar de superioridade que há muito tempo a gente não via. Uma renovação de esperança nas nossas vidas, um sopro, um alento enorme de que nós vamos sair desse buraco e a gente espera retomar o caminho da democracia, o caminho de encontrar esse país belo, lírico, poético, e o caminho da gente voltar a lutar com todas as nossas forças, né, para buscar a justiça social e para deixar de lado, para trás, com uma página virada da nossa história, o racismo que nos atinge. Então eu recomendo fortemente que vocês leiam Torto Arado, livro de Itamar Vieira Júnior, vencedor do prêmio mais importante da literatura brasileira, que é o Prêmio Jabuti, da edição de 2020, e O Avesso da Pele, livro de Jefferson Tenório, vencedor da edição de 2021 do mesmo Prêmio Jabuti. Eu sou o professor Carlos Zacarias, professor da UFPA. Esse é um canal inteiramente amador, um canal que eu uso para as minhas aulas, ou usava para as minhas aulas online. Se você gostou desse conteúdo, veja os outros conteúdos, deixe nesse conteúdo e nos outros o seu like, se inscreva no canal, apareça aqui nesse canal que eu faço comentários de livros, filmes e séries, além das aulas que eu dou, são aulas ligadas à história, à teoria da história, à historiografia, que estão aí, que você pode conferir e você pode me ajudar também divulgando esse canal. Então, um abraço, até a próxima.